Ei, gente, hoje finalmente eu tô aqui para contar para vocês uma das coisas que vocês mais me perguntam, né? Como que é a minha carreira de ilustradora infantil? Como que é o meu trabalho, né? Mas como o assunto é meio longo, né? Eu resolvi dividir em 3 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou contar como que foi o processo de largar a minha carreira de geóloga, né? Para me dedicar à maternidade, como que foi descobrir o meu caminho, né? Como foi que eu descobri que eu queria ser ilustradora, como que isso aconteceu. No segundo vídeo eu vou mostrar como que é o meu trabalho mesmo, né? Eu vou mostrar como que eu faço as ilustrações, como que é o meu processo criativo, como que eu encontrei meu estilo, como que foi que tudo se desenvolveu e o que que eu faço hoje em dia, né? Eu vou falar da minha loja, das coisas que eu vendo, dos produtos que eu já criei, o que que eu já parei de fazer, o que que eu faço ainda, enfim, toda essa coisa aí. E no terceiro vídeo vai ser um vídeo respondendo mais perguntas técnicas, porque tem muita gente que me pergunta se eu já fiz curso, como que eu aprendi a desenhar, tutoriais que eu já assisti, os equipamentos que eu uso e como que é participar de feiras e mercados aqui no Canadá. Então é isso, gente, vamos começar logo esse vídeo, né? Bom, se você não me conhece, eu sou a Lu, eu sou casada com o Rafa, a gente nasceu e cresceu em BH, a gente tem um filho chamado Nicolas, que tem 10 anos e nasceu na Austrália, e uma filha chamada Lily, que tem 7 anos e nasceu aqui no Canadá, onde a gente mora desde 2010. E toda essa baldeação pelo mundo aí, né, influenciou em muito as minhas decisões profissionais. Aliás, é até engraçado de olhar para trás e ver o tanto de coisa com as quais eu já trabalhei, o tanto de lugar que eu já morei, tanta coisa diferente que eu já vivi. E às vezes eu tenho a impressão assim que eu já vivi tipo umas 5 vidas dentro dessa, sabe? Mas enfim, né, gente? Foi justamente quando a gente veio para o Canadá em 2010 que eu finalmente tive a coragem de admitir para mim mesma que eu não queria mais voltar para a geologia, né? E de contar para as pessoas mais próximas, colegas de profissão, que eu, na verdade, estava tomando um outro caminho profissional, né? Que eu ainda não sabia exatamente como seria isso, mas eu estava seguindo o meu coração. E assim, não é uma decisão fácil de ser tomada, né, gente? Especialmente nos dias de hoje, que se espera tanto das mulheres, né? Se espera que a gente tenha filhos, que a gente tenha também uma carreira, que a gente administre bem a casa, que a gente eduque bem as crianças, né? Ai da gente ter criança mal criada. Não pode, é culpa da mãe, né? E que a gente nunca deixa a peteca cair. Peteca, que eu falei? Enfim, é muita pressão, é muita expectativa. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é fazer o que o nosso coração está pedindo, né? E tentar bloquear essas expectativas aí a nosso respeito, né? E coisa que não é fácil de fazer também. Bom, no meu caso, eu senti uma pressão realmente muito grande porque eu já tinha uma carreira estabelecida e foi uma carreira para a qual eu batalhei muito para chegar lá, né? Eu já tinha realizado o meu sonho de ter uma carreira internacional, né, gente? Eu já contei aqui nesse vídeo sobre como que foi que eu fui para Venezuela, né? E foi isso, eu fui, fiquei 3 anos e meio lá. E foi tipo um intensivão, tipo eu aprendi muita coisa, eu cresci muito como profissional, a qualidade técnica da equipe era muito alta. Então por causa desse trabalho que eu fiz lá e por causa dos contatos que a gente fez, né, eu e meu marido, a gente trabalhava lá juntos, a gente conseguiu essa transferência para a Austrália. E gente, eu não sabia inglês, né, então eles confiavam tanto no meu trabalho que eles me transferiram mesmo assim. E isso sem falar que para eu formar na geologia também não foi fácil, né, são 5 anos de curso, é um curso muito pesado, eu tive que trabalhar durante todo o tempo que eu estava lá. E aí envolveu o sacrifício de muita gente, né? Sacrifício meu, da minha mãe, de muitas outras pessoas que me ajudaram até com coisas materiais, com botas de geologia, que são botas super caras, com roupas, me ajudaram a pagar passagem de ônibus. Gente, eu tive a ajuda de várias pessoas. E eu serei, assim, eternamente agradecida, sabe? Mas aí, enfim, daí para chegar onde eu cheguei, com um emprego bom, com um salário bom e de repente falar assim, quer saber, eu não quero mais nada disso, né? O sentimento que eu tinha era como se eu não tivesse sido merecedora de tudo aquilo, sabe? E eu sentia assim, uma culpa muito grande de admitir até pra mim mesma que eu não queria mais voltar pra geologia, que aquilo não me realizava mais. Mas esse sentimento assim de não realização com a minha profissão não foi uma coisa abrupta. Ele veio, foi crescendo gradualmente à medida que eu estava no mercado de trabalho e culminou com a maternidade. Apesar de eu amar a geologia, e eu até hoje eu amo,
de eu me sentir assim, realmente privilegiada por ter esse conhecimento que eu tenho sobre o planeta Terra. Para mim, trabalhar na área de mineração, que era a área que eu trabalhava, né? Eu trabalhava com pesquisa de ouro, meio que tirou aquele encantamento que eu tinha pela geologia quando eu estava estudando. Porque os meus dias eram preenchidos com estresse, gente. Eram muitas horas de trabalho, às vezes 13, 14 horas no dia. E a gente tinha que lidar, era com muito relatório, prazos, apresentações. E a gente lidava com altas somas de dinheiro, né? Com a responsabilidade ambiental e tudo que é envolvido. Então, assim, é muita cobrança, é muito estresse o tempo inteiro, muitas pessoas muito agressivas, muito competitivas entre si. Então, assim, gente, eu já tava ficando cansada daquilo, sabe? Então, eu já fui vendo que não era muito pra mim. E daí, quando eu engravidei do Nick, né, o nosso primeiro filho, a gente tava morando lá na Austrália, esse sentimento foi ficando mais forte. Tudo que eu senti era uma vontade louca de desacelerar, sabe? E junte-se a isso que o Rafa também é geólogo, né, gente? A gente trabalhava na mesma empresa, com aquela mesma correria. Então, assim, imagina 2 pais geólogos criando um filho longe da família, né? Não ia dar muito certo. Então, quando estava chegando já o final da gravidez, eu descobri que por causa do tipo de visto que a gente tinha lá e o tipo de contrato com a empresa, que a minha licença maternidade não seria muito longa, né? Não lembro mais de quanto seria, mas seria de pouquíssimos meses. E aí eu já estava super cansada, a gente trabalhava numa mina de ouro, né, gente? Eu tinha que usar roupas de segurança, botas pesadas, eu já tava ficando toda inchada e eu passava muito mal porque a mina ficava a 1 hora de distância de onde a gente morava, então eu tinha que ir de ônibus e aquele cheiro de perfume com suor dentro do ônibus e aquilo me trazia náuseas e eu realmente passava mal, cheguei a vomitar várias vezes dentro do ônibus, eu levava um saquinho, enfim, foi terrível, né, gente? Então, o que aconteceu? Eu pensei assim, não vale a pena eu esperar essa licença maternidade. E eu pedi demissão. Assim, ai, quer saber? Eu quero curtir o final dessa gravidez, eu quero tirar muita foto, eu quero fazer um álbum, eu quero costurar pro meu filho, eu quero fazer casaquinho, quero fazer minhas coisinhas, quero arrumar o quarto dele e tal, que nunca usou, na verdade, né? Mas... Então, foi isso que eu fiz, gente. Eu pedi demissão e fui pra casa. Bom, daí o Nick nasceu, né, gente? Foi uma época muito feliz, mas também muito difícil, né? Pais de primeira viagem, morando longe da família, ninguém conseguiu viajar pra lá pra poder ajudar a gente. Então, o Rafa teve 2 semanas de licença paternidade e aí logo voltou a trabalhar o dia todo e eu ficava todo o tempo sozinha, cuidando de uma criança com refluxo e o Nick não dormia, não comia, enfim. Eu contei o perrengue que foi nesse vídeo aqui. Mas aí, com o tempo, bem devagar, as coisas foram melhorando, a poeira foi baixando, né? Eu fui estabelecendo uma rotina melhor e fui encontrando tempo e vontade de voltar a desenhar, que é uma coisa que eu sempre fiz desde criança. Eu era tipo a Lily, que ficava desenhando o tempo todo, que tinha os cadernos tudo desenhado, quase não tinha espaço para escrever na escola. Até quando eu era geóloga, o que eu mais gostava dentro da geologia era de desenhar as minhas ideias, desenhar mapa, essas coisas, eu adorava, né? Então eu comecei a resgatar esse hobby e comecei a desenhar o Nick. Só que eu comecei a desenhar ele de uma forma que eu nunca tinha desenhado antes. Eu estava tentando desenhar ele de uma forma mais lúdica, de imaginar ele em diversas situações, sabe? A minha vida toda eu sempre tive a tendência a fazer desenhos mais realistas, né? Eu gostava de desenhar paisagens tal qual eu via, de desenhar flores, de desenhar natureza morta, de desenhar o rosto de pessoas, mas era um esquema bem mais realista mesmo, com muito detalhe, com muito sombreamento, essas coisas. E aí, de repente, me deu uma vontade de fazer um desenho diferente mesmo, mais lúdico, mais imaginativo, sabe? Nessa época, eu criei um blog para poder extravasar as emoções, né? Eu ficava lá a maior parte do tempo sozinha, não tinha com quem conversar, né? Quando era dia lá na Austrália, era madrugada no Brasil, então assim, eu me sentia tão isolada que eu falei assim, vou criar um blog e aí eu posso falar das coisas que eu estou sentindo e tal. E foi aí que eu comecei a postar também os desenhos que eu fazia. Gente, vocês já viram que esse vídeo vai ficar enorme, né? Já deu pra sentir, né? Bom, mas nisso, o Nick faz 1 ano. E aí as perguntinhas começam a pipocar aqui e ali. Mas e aí, Lu? Quais são os planos, né? Vai ficar nessa aí o resto da vida? Quando que você volta a trabalhar? Já começou a olhar creche pro Nick? Como que tá? Conta aí pra gente, né? E começou a pressão, né, gente?
E daí, quando eu falava que eu não tinha nem parado para pensar naquilo ainda, o povo surtava, né? Como assim? E por causa dessas perguntas e dessa cobrança, de repente esse dilema começou a se instalar dentro de mim, sendo que até então eu nem estava preocupada com isso, né? Porque a maternidade mudou muito o foco dentro de mim, né? Eu comecei a priorizar outras coisas na vida. Eu senti assim uma vontade muito grande de ter uma vida mais simples, sabe? Com mais propósito, de acompanhar o crescimento do Nick e de ser a protagonista na hora de passar os nossos valores para ele, sabe? E aí eu ia voltar a trabalhar com uma coisa que eu nem estava tão motivada assim mais. Mas aí, por causa da reação das pessoas que estava tão negativa, eu comecei a me sentir insegura, eu comecei a duvidar de tudo aquilo. Será que eu tô realmente fazendo certo? Tudo que eu ouvia que era um absurdo eu sequer considerar jogar tudo pro alto para ficar com o filho, né? Que os filhos crescem e depois, como que ficaria a minha vida? E como que eu poderia considerar largar uma carreira que eu consegui com tanto esforço e que depois eu poderia me arrepender muito, que quando eu quisesse voltar para o mercado de trabalho já ia ser tarde demais, eu ia estar desatualizada, não ia conseguir, né? Enfim, gente, eu tava ficando desesperada, eu tava muito insegura mesmo, eu não sabia o que fazer, porque eu tava escutando aquilo de todo mundo, de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, era muita pressão, todo mundo sempre me perguntando, me cobrando muito. Mas o engraçado é que a pessoa que estava ali do meu lado, né, o Rafa, ele não estava preocupado com isso. Ele estava super tranquilo e esperando o meu tempo para poder decidir. Mas daí, né, gente, de repente eu me vi nessa posição que eu tinha que escolher qual culpa que eu queria carregar, né? Será a culpa de deixar o meu filho com outra pessoa para voltar a trabalhar numa coisa que nem me motivava mais, né? E isso é super importante. Ou a culpa de largar uma carreira com tantas conquistas para ficar com filho, né? Como se cuidar de filho fosse algo menos importante, né, gente? Afinal de contas, a gente está criando seres humanos. Olha só, como que a gente não tem que gastar tempo e dedicação com isso? E como se com isso eu declarasse que a minha vida acabou ali, que depois disso eu não teria outras opções, outros interesses, e que com essa decisão eu estaria, tipo assim, me anulando como pessoa para todo sempre. E não é assim, né, gente? A gente só tem que dar tempo ao tempo e seguir o coração, especialmente se a gente pode fazer isso, né? Eu sei que tem muita gente que não pode, infelizmente, que tem que voltar a trabalhar e pronto. E tem muitas pessoas que querem, que escolhem isso e tá ótimo, gente. Isso que é o importante, você poder escolher o que você quer e ficar tranquila com aquilo, sem pressão, sem pessoas te cobrando, né? Bom, mas aí no final das contas eu decidi que eu não ia carregar culpa nenhuma, que a vida é minha, que eu que decido o que eu faço dela, né? E foi quando a gente chegou no Canadá que as coisas foram melhorando, a poeira foi baixando e os caminhos foram se abrindo. A vida estava recomeçando pra gente pela terceira vez num país diferente, então eu vi como um bom momento para recomeçar a minha vida profissional também. E para mim, o momento crucial desse processo foi quando eu decidi parar de escutar os planos das outras pessoas para minha vida, né? E quando eu admiti para mim mesma que tudo bem eu poder largar a geologia, que tudo que eu tinha para colher com aquela experiência eu já tinha colhido. Tudo bem eu virar aquela página e tentar uma coisa nova. Que às vezes a gente fica com medo de arriscar, né, gente? Tentar algo novo e depois fica a vida toda infeliz trabalhando numa coisa que não gosta, né? Só porque achava que tinha que continuar naquilo. Ah, eu já formei, eu já fiz tanto, eu já trabalhei, já consegui emprego, não sei o quê. Então, assim, dentro do meu coração eu sabia que o que eu queria era acompanhar o crescimento do Nick, né? E eu queria tentar procurar uma alternativa para eu poder trabalhar e ao mesmo tempo conciliar tudo. Então eu fiquei em paz com o meu coração. Foi um momento que eu lembro com muito carinho, sabe? Porque foi uma decisão muito difícil mesmo de ser tomada, mas eu senti um alívio muito grande quando eu tomei essa decisão, quando eu falei para mim mesma, tá tudo bem, vai, vamos virar essa página, chega, né? Vamos procurar outra coisa. E outra coisa super importante, que sem isso não teria sido possível, é que eu tinha o apoio do Rafa, né? Independente do que eu escolhesse fazer, ele também acreditava que era importante ter um dos pais ali perto do filho, né? E como ele sempre amou o que ele faz, ele sempre amou a geologia, ele estava feliz com aquilo, gente. Olha que ótimo, né? Então ele tinha um emprego para poder sustentar a gente até eu conseguir encontrar o meu novo caminho. Então isso era tudo que eu precisava. Bom, e daí, como eu estava postando os meus desenhos que eu fazia do Nick no meu blog, né? De repente chegou uma pessoa que mudou todo
o rumo dessa situação, gente. O nome dela é Fernanda e ela tinha uma confecção infantil e me perguntou se eu não gostaria de fazer algumas estampas para as roupas dela. Eu não fazia a menor ideia de como que eu ia fazer aquilo, e aí eu fui super sincera, eu falei com ela que eu não tinha experiência e tal, e perguntei pra ela como que isso funcionaria. E aí, gente, ela foi uma fofa, ela me explicou um tanto de coisa, ela foi super paciente, ela me deu o tempo que eu precisasse pra poder fazer aquilo. Aí ela me explicou que eu teria que entregar pra ela arquivos digitais com fundo transparente, falou o formato que tinha que ser. E eu não sabia de nada daquilo, gente. E aí ela falou assim que normalmente os ilustradores que faziam as coisas pra ela cobravam X, mas que como eu tava começando, não tinha experiência, eu podia cobrar Y, né, que foi uma sugestão dela. E aí ela me encomendou uma raposinha, um coelho e um leão. E eu falei, sim, eu vou fazer. Gente, olha a louca, né? Eu nunca tinha feito aquilo, eu não tinha equipamento, eu não tinha os programas, e eu falei, sim, eu faço. E daí, eu peguei meu dinheiro, comprei um computador, comprei uma tablet para eu poder desenhar, coisa que eu também não sabia usar, né? Comprei programas para desenho, o Illustrator, comprei o Photoshop. E daí, gente, eu passei dias e dias e dias estudando tutoriais na internet. Eu virava noites, né? O Nick não me deixava dormir muito mesmo, então, olha, eu levantava da cama e ia pro computador, né? Ia lá estudar e praticar, e eu pratiquei muito, 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 muito. Eu lembro que foram 2 semanas intensas para eu poder conseguir entregar alguma coisa para ela. E aí ela amou, gente. E logo em seguida ela me encomendou um desenho da família toda dela, que era para ela presentear a avózinha que estava fazendo aniversário e tal. Então, assim, foi uma honra para mim fazer aquele desenho e foi a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro com ilustração, né? Foram os primeiros desenhos personalizados que eu fiz. Eu ainda nem tinha um estilo definido, eu nem sabia direito mexer com aquarela, e eu me joguei naquilo ali. Bom, e a partir daí, gente, o meu negócio começou. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer, e eu comecei a aceitar as encomendas das pessoas que acompanhavam o meu blog e que estavam querendo um desenho dos filhos delas, né? E eu comecei a pegar e eu fui muito clara, eu falava que eu não tinha experiência e tal, eu cobrava bem baratinho, mas eu cobrava, e isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a aprender a cobrar pelo trabalho que eu fazia e valorizar o que eu estava fazendo, né? Então, e aí a partir disso eu comecei a desenvolver meu estilo, eu fui praticando cada pessoa, cada criança que eu desenhava, cada família que eu desenhava, eu praticava mais. E, enfim, gente, eu vou contar sobre esse processo aí no próximo vídeo. Aí eu vou mostrar todos os desenhos que eu fiz, as crianças que eu desenhei foram muitas. Aliás, se tem alguém aqui que tá acompanhando e que já teve a sua criança desenhada por mim, deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. Inclusive, eu não faço mais, tá, gente? Desculpa falar aqui, mas já tem 4 anos que eu não faço mais, que eu não dou conta mesmo, tá? Ó, esse vídeo ficou longuíssimo, né? Mas como já tá longo mesmo, né, gente? Deixa eu contar mais uma coisa. É que no meio disso tudo, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive um sonho muito peculiar, sabe? Que me acalmou o coração, me deixou tranquila, assim, quanto à decisão que eu tava tomando. Mas, além disso, me deu um nome pro meu negócio de ilustração. Olha só, isso que é sonho, né, gente? Isso que é sonho. Pois bem, deixa eu contar rapidinho. Eu sonhei que eu estava dentro do ônibus que estava saindo de Vancouver para Contagem, né? Eu estava indo visitar a minha mãe. E aí, lá dentro do ônibus, eu senti que ele estava voando, né? Eu falei assim, nossa, gente, mas se esse ônibus pesado desse jeito consegue voar, por que eu não conseguiria, né? E nisso, eu saltei pela janela do ônibus e comecei a voar. Pra quem já sonhou que tá voando, sabe que maravilha que é, uma sensação, assim, realmente incrível de estar voando, né? Eu fazia pirueta, rasante, tudo aquilo. Só que, de repente, eu escuto uma vozinha lá de baixo, falando assim, a mami tá voando, a mami tá voando. Era o Nick, né, gente? Era o Nick. E nisso, quando eu me dou conta que eu tinha um filho, que eu não devia estar ali voando, eu me esborracho no chão e empacoto. Dentro do sonho eu morro, gente, né? Sonho, né? No que eu morro, né, eu vou pro céu. Óbvio, né, gente? Aí, só que chegando lá, olha o sonho, gente. Chegando lá, tinha 2 portas. E aí eu olho ao meu redor para ver se tinha alguém lá que pudesse me dar uma indicação de que portas eram aquelas. Mas aí não tinha nenhuma alma viva para me ajudar, né? Com perdão do trocadilho.
Pois bem, eu vou e tento a porta da esquerda. Eu abro uma fresta e, gente, é muito surreal. Mas tinha uma mesinha com vários itens de geologia. Tinha martelo, bússola, lupa, um coletinho para colocar as coisas. E no fundo tinha uma montanha super alta e tinha uma trilha super íngreme que passava dentro de uma mata, uma vegetação assim. Tanto é que quando eu abri a porta, eu senti um bafo assim, quente, úmido, sabe? Pois quando eu tive aquela sensação ali familiar, né, o que eu fiz? Eu fechei a porta e fui pra outra. E no que eu abro, tinha uma mesinha de metal, assim, toda rústica, e tinha um tanto de coisa de pintura em cima dela. E do lado dos pincéis e das tintas e tal, tinha umas pantufas cor-de-rosa, com rodinha. Era tipo uns patins de pantufa, sabe? E aí, eu olho e vejo uma trilha assim, planinha, uma coisa linda, com uma árvore frondosa e tinha um rio maravilhoso passando do lado. E no final, né, dessa paisagem, lá no fundo, tinha umas montanhas nevadas. E aí, o Nick tava lá debaixo dessa árvore, dançando, tava escutando uma música. Na hora que eu vejo o Nick, eu entro naquela porta e eu calço as pantufas e eu começo a patinar. E olha, gente, na vida real não sei patinar não, mas lá era igual uma profissional. Eu saio patinando e aí quando eu vou chegando mais perto eu consigo escutar a música que ele tava ouvindo. Que música que era, gente? Pra quem é das antigas vai saber a referência. Tocava assim: Lá, lé, li, ló, lu, ilustradora. É a Lu ilustradora. Vem de uma propaganda, né? Não sei se vocês lembram de que tinha a Lu patinadora. Olha que sonho! Quando eu acordo, eu não tava acreditando. Eu falei assim, gente, é isso, esse é meu caminho. Eu sou ilustradora. E o nome do meu negócio vai ser Laleli Lolu Studios. E assim foi. Incrível, né? Então é isso, gente. Então no próximo vídeo, né, eu conto como que é a Laleli Lolu Studios, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês, meus desenhos e tudo mais. Tá? Parabéns para você aí que conseguiu chegar até aqui nesse vídeo, né? E um grande beijo para você. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!